boa tarde pessoal, Hare Krishna. Então a pergunta de hoje é do Estevão, como saber que estou seguindo meu Dharma? Então acho que tem alguns pontos assim importantes nessa pergunta. Acho que o primeiro ponto interessante é que talvez a gente tenha uma visão muito romantizada sobre o Dharma, né? Como nós temos assim uma forma geral do mundo, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente entende como estar seguindo o meu Dharma significa estar fazendo o que eu gostaria de estar fazendo, o que me agrada, existe esse ponto, né? Ou então aquilo que supostamente é mais fácil para minha natureza, existe essa tendência. Mas a gente tem que lembrar que o primeiro ponto de Dharma significa satisfazer os desejos, satisfazer qual é o projeto, o plano que o próprio Deus criou para a sua vida, né? Então, muitas vezes o projeto que ele criou para a sua vida é algo que realmente vai te desafiar, algo que justamente para ajudar no seu avanço espiritual vai te tirar da sua zona de conforto, vai botar em situações que são bem desconfortáveis, que são desafiadoras. Então a gente vê, por exemplo, tem uma história famosa de Priyavrata Maharaj, né? Priyavrata, ele era um príncipe muito poderoso, assim, né? E ele vai para o ashram do mestre dele estudar e passa anos no ashram do mestre dele estudando. Ele tinha uma facilidade muito grande para ficar naquele ambiente, meditando, estudando, praticando uma disciplina espiritual muito forte. E depois de anos que ele está lá, realmente é a hora dele assumir a missão dele, se tornar um rei e governar a nação. Mas ele não queria fazer isso, ele entendia que para ele era melhor, ele entendia que o Dharma dele era permanecer naquele ashram lá. E ele fica muito resoluto quando o pai dele vai pedir para ele assumir o trono. Ele fala: não, não vou ficar aqui, eu realmente estou tendo vida espiritual de verdade, né? Aqui eu estou realmente podendo praticar isso com muita intensidade, então eu vou poder ajudar o mundo muito a partir daqui, com o meu próprio avanço. Ele entendia que esse era o Dharma dele, mas o pai dele estava realmente desesperado, porque se ele não assumisse o trono, a nação inteira ia ficar em problema, ia entrar em grande conflito, né? Se não tinha nenhuma outra pessoa qualificada para assumir o reino que não fosse ele. Então ele resiste, ele resolve não assumir o trono. E aí depois Brahma, que é o líder assim, dos semideuses, é o grande ser cósmico, o próprio criador do universo, vem pedir para ele ser rei. E quando o próprio Brahma vem pedir para ser rei, ele fala: não, não é esse meu Dharma é ficar aqui, praticar meditação e tudo mais. E assim todo mundo cada vez mais desesperado, até que por fim assim o próprio Krishna aparece para ele e fala: cara, seu Dharma é ir lá e ser rei. E aí ele vai realmente, né, quando o próprio Krishna aparece, aí não tem mais o que ele argumentar, ele se entrega e vai lá ser o rei que ele não queria ser e vai fazer o que ele não gostaria de fazer, que era administrar, que era governar, que era cuidar do povo. E aí, à medida que ele faz isso, ele assim, não só cumpre um papel muito importante na história, como isso permite com que ele tenha muito mais avanço do que ele tem fazendo o que ele achava que ele deveria estar fazendo, né? Então, essa história ilustra bem o ponto do Dharma. No final da história dele, quando o filho mais velho dele realmente pode assumir o trono, ele se retira e vai morar na floresta, e quando ele vai morar na floresta e fazer o que ele gostaria de fazer, que era meditar, que era viver uma vida de simplicidade, de introspecção, ele tinha muito mais maturidade para fazer isso, né? Então, o primeiro ponto para entender, estou vivendo meu Dharma, é entender o que é o Dharma. O Dharma é o desejo de Deus, e o desejo de Deus, felizmente, é muito diferente do nosso desejo, porque o nosso desejo é vaidoso, é egoísta. Então, assim, essa é uma concepção muito errônea sobre o Dharma, que o Dharma tem que deixar a gente sempre numa situação confortável, satisfeita. Assim, não é esse o ponto, não. Muitas vezes, muito pelo contrário, né? E aí, muitas vezes também para a gente cumprir a nossa missão, a gente precisa fazer outras coisas que não necessariamente parecem assim tão a ver com a gente, né? Então, por exemplo, Bhaktivinoda Thakur foi o maior mestre da tradição de Bhakti no século XIX, e era um momento assim que não era muito fácil fazer o tipo de trabalho que ele fez, que ele escreveu dezenas de livros, ele redescobriu vários lugares sagrados, né?
Então, para isso, ele precisava viajar bastante, ele precisava encontrar esses livros, a maior parte deles era manuscrito, então ele teve que realmente é, encontrar muito desses livros que estavam perdidos, teve que fazer expedições arqueológicas, teve que buscar, teve que fazer muitas expedições, né? E aí ele começou a organizar todo o movimento assim da Bhakti Yoga, da yoga devocional que estava perdido, e para isso ele precisava de dinheiro, para isso ele precisava de influência social, né? Para isso ele precisava de relevância. Então, o que ele fez, a profissão dele era como um juiz magistrado do governo britânico, e com isso ele tinha todos esses itens, ele tinha todos esses recursos que uma pessoa normal não tinha à sua mão, e ele usou tudo isso para realmente cumprir o Dharma dele. Então, boa parte do dia fala que ele trabalhava 14 horas por dia, né? Então, boa parte dessas 14 horas que ele trabalhava, né? Ele trabalhava 8 horas como juiz e 6 horas por dia ele realmente trabalhava, assim como mestre de Bhakti Yoga. Então, ele passava a maior parte do tempo dele trabalhando como juiz para conseguir os recursos que ele ia usar para realmente cumprir o verdadeiro Dharma dele, né? Então, existe esse um outro ponto, né? Então, acho que o primeiro ponto é como eu saber se eu estou seguindo o meu Dharma, entender que o Dharma é realmente o propósito, a missão que Deus criou para você, e você pode cumprir o seu Dharma em qualquer situação. Então, você não precisa criar uma situação para cumprir o seu Dharma. Às vezes a gente tem esse equívoco, né? Você espera chegar na situação perfeita, onde todos os parâmetros, onde todas as variáveis estão totalmente ajustadas para você poder ir lá e brilhar e cumprir o seu Dharma. Isso é uma ilusão, isso é uma vaidade nossa, né? Não, a gente tem que cumprir o nosso Dharma em qualquer circunstância. Krishna criou as circunstâncias, a gente tem que se virar nelas, ele sabe que é melhor. Agora, como entender qual é a minha missão, né? Como entender qual é o meu Dharma? Primeiro, para eu entender qual é o meu Dharma, eu tenho que entender quem eu sou. Então, como que a gente faz, né? Como é dito, né? Tem um mantra famoso que fala isso, fala sobre Cetodarpanamardana, que você tem que limpar o espelho da sua consciência, né? Se a gente olha para um espelho embaçado, tentando entender quem eu sou, você olha e você vai ver um reflexo, assim, meio estranho. Você não vai conseguir entender quem você é de verdade se você olhar para um espelho que está turvo. Então, se você precisa olhar para o espelho para poder entender quem você é, a primeira coisa que tem que fazer é limpar o espelho. Nossa consciência está agora contaminada, poluída por Maya, pela energia ilusória desse mundo material, a gente tem que limpar a nossa consciência. Então, é dito que o próprio Deus, o próprio Krishna, ele revela o que é o Dharma. Agora, Krishna ele se revela em 3 momentos distintos na vida da pessoa. E na medida que ele vai se revelando, ele vai revelando também o que nós temos que fazer, qual é o nosso Dharma. Então é dito que a primeira manifestação de Deus é conhecido como Madana Mohana. Madana significa aquele que causa loucura, né? Mada é loucura. A palavra Mad vem de Mada, né? E Madana, então, é aquele que causa loucura. Mohana. Mohana é o Cupido. Ou seja, Madana Mohana é Krishna, é Deus, assim, que é tão atrativo que ele encanta e enlouquece o Cupido. Então, nesse momento, a gente está atraído por muitas coisas materiais e por causa disso a gente se identifica com o ego. O ego está tentando satisfazer seus próprios planos vaidosos e aí não tem como a gente descobrir o nosso Dharma se a gente está identificado com o ego. Então a primeira coisa para a gente descobrir o nosso Dharma é perder a identificação com o ego, e quem vai ajudar a gente a perder a identificação com o ego é Krishna como Madana Mohana. É Krishna que vai tirar o nosso apego pelas coisas materiais que são, de alguma forma, poluentes para a nossa consciência, que atrapalham a nossa consciência, né? Então, como que Krishna vai fazer isso? Krishna vai fazer isso permitindo com que a gente fique mais atraído pela energia espiritual do que a gente está atraído pela energia material. Então, se a gente gosta, por exemplo, de comer nesse mundo, tem alimentos saborosíssimos que a gente come, a gente vai passar a gostar de comer um alimento que é puro, um alimento que é feito assim sobre a influência da bondade que foi oferecido para Deus. A gente vai purificar o nosso paladar dessa forma, né? Se a gente gosta de se relacionar com outras pessoas, agora a gente vai buscar se relacionar com pessoas assim que estão tentando se purificar. A gente vai continuar apegado a relacionamentos, mas por relacionamentos, por pessoas assim que estão vivendo uma vida com mais propósito, né? Então a gente vai ressignificando todos os nossos gostos, todos os nossos apegos nesse mundo, e à medida que a gente vai fazendo isso, assim, esse nó apertado que existe entre a consciência e o ego vai se afrouxando e vai ficando mais fácil para a gente poder realmente entender quem nós somos.
Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que investir em realmente limpar a nossa consciência, buscando praticar essa subversão assim espiritual, né? De mudar todos os gostos materiais que nós temos por gostos espirituais, pelo seu equivalente espiritual, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, à medida que a gente vai purificando a nossa mente, purificando a nossa inteligência, vai purificando o nosso corpo, praticando esse processo de yoga, aí Krishna se manifesta na nossa vida da segunda forma, que é conhecido como Pushpabana, né? O Govindad. Govindad é aquele que dá prazer para os sentidos, né? Aquele que realmente satisfaz os sentidos. E Pushpabana é aquele que carrega flores assim na sua mão. Então, Krishna nessa segunda manifestação dele na nossa vida, ele vai permitir com que a gente realmente se identifique, que a gente se atraia por um mestre espiritual, né? Tem muitas pessoas assim que dão conselhos, que ajudam a gente na nossa vida espiritual, mas tem uma que é realmente especial, então Krishna vai mostrar pra gente um mestre espiritual e através desse mestre espiritual a gente vai começar a receber um treinamento e o mestre espiritual ele vai revelar algo assim muito importante, né? Duas informações muito importantes para a gente descobrir qual é o nosso verdadeiro Dharma, qual é a nossa verdadeira missão. Ele vai revelar pra gente o que é conhecido como Prabhu Data Desha, né? Prabhu é Deus, né? Data é dado e Desha é o local. Qual é o local que Deus deu para você cumprir o seu Dharma, né? Você pode tentar cumprir o seu Dharma em vários lugares, mas tem um lugar específico que quando você pratica assim, um processo, a vida espiritual, quando você tenta fazer o seu Dharma ali, aí as coisas tomam uma proporção muito maior, né? Você tem, assim, realmente as bênçãos completas de Deus para você poder fazer isso. A gente vê na própria história de Prabhupada, né? Prabhupada, ele tentava distribuir a mensagem da Bhagavad Gita, assim, por muitos, muitos anos na Índia e tem, assim, muito pouco aderência, né? Essa mensagem que ele transmite, ele fica anos, décadas, na verdade, né? Fica muitas décadas lá. Em muitas décadas, assim, ele não consegue abrir nenhum templo. E em muitas décadas ele faz um único discípulo. Assim, várias décadas que ele fica lá, ele consegue escrever apenas 2 livros e aí ele vai para o Ocidente. Então, o Ocidente era o local onde ele deveria ir, o local que o mestre espiritual dele falou que ele deveria ir. E quando ele vai para o Ocidente, assim, em poucos anos, aí ele já tem mais de 60 livros, ele tem 4.000 discípulos, ele consegue abrir 108 templos, e aí ele já era mais idoso, ele já tinha mais dificuldades, mas ele consegue fazer muito mais. Por quê? Porque ele estava no Prabhupada Desha, o local que o próprio Deus revelou que seria melhor, mais auspicioso, mais favorável para ele fazer o que ele deveria fazer, para ele cumprir a missão dele, né? Então tem Prabhupada Desha, o local que a gente deveria cumprir o nosso Dharma, e Prabhupada Seva, né? Seva significa o serviço que Deus quer que a gente cumpra, né, nessa vida, né? Especificamente. Então nós fazemos muitas coisas, né? Nós temos que o Dharma tem muitas dimensões, tem muitas coisas que a gente tem que fazer, mas tem uma coisa que é a nossa missão principal. Então quando a gente acerta essas duas coisas, né, que a gente cumpre a missão que a gente tem que fazer no local que a gente tem que fazer isso, sobre a orientação com a ajuda do mestre espiritual, aí tudo realmente assim surte muito mais efeito, tem muito mais resultados, né? Tanto pra gente quanto pro mundo. E é dito que à medida que a pessoa faz isso por anos e anos, cumpre o Dharma dela nesse local que o próprio Deus assim designou para ela ir, aí ela realmente vai purificando o coração dela e aí Krishna se manifesta na terceira vez na vida da pessoa como Gopinata. Gopinata significa o Senhor das Gopis, né, das vaqueirinhas espirituais, né, transcendentais de Vrindavana, né? Então, Gopinata é quando Krishna vai mostrar pra gente quem nós somos de verdade, assim, né? Qual é a nossa identidade espiritual. E quando a gente descobrir quem nós somos, assim, realmente, né? Quem nós somos no mundo espiritual, a gente vai descobrir qual é o nosso Dharma eterno, que é a nossa relação eterna com Deus, né? Então, esse é o grau, assim, mais elevado do Dharma, você descobrir quem você é e qual é a sua relação eterna com Deus, né? Como você reciproca amor com Ele. Então, basicamente, assim, é dessa forma que a gente descobre o nosso Dharma, a gente descobre praticando, né? Normalmente existe um equívoco de achar que eu vou tentar descobrir meu Dharma para praticar ele. Não, assim, a ideia é que você vai praticar o seu Dharma e o próprio Dharma vai revelar uma dimensão maior do Dharma
E quando você seguir essa dimensão maior, aí o Dharma vai te revelar outra dimensão maior e por aí você vai indo, né? Então a gente já tem que começar a fazer o que a gente pode fazer agora, com esse senso de urgência, né? Não esperar as situações ficarem perfeitas, porque esse é o mundo imperfeito, é o mundo onde nada vai acontecer do jeito que a gente espera que aconteça. Ainda bem, porque se também as coisas acontecessem do jeito que a gente esperava que acontecesse, é, do jeito que a nossa consciência é nesse mundo vaidosa, para as coisas darem certo totalmente pra gente, elas dariam totalmente errado pros outros, né? Então, não é assim que as coisas funcionam de acordo com o plano de Krishna e o primeiro passo é realmente isso, né? Se abrir para poder ser um instrumento de Krishna e quando você é um instrumento, aí você só cumpre o seu papel, você não fica tentando muito escolher como você vai fazer, não, você só realmente se entrega ao projeto que Krishna já planejou para você, né? Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas. O Bhagavan está perguntando: isso de Dharma poder ser desconfortável pode ou deve ser compensado com um pouco de entretenimento? O Bhagavan perguntou se o Dharma, no fato do Dharma ser desconfortável, pode ser compensado com entretenimento. Claro, assim Krishna fala, capítulo 9 da Bhagavad Gita, que é uma característica de um yogi, que um yogi ele é equilibrado em todos os sentidos da vida dele, né? Que ele não come demais, não come de menos, não dorme demais, não dorme de menos, e até fala isso, né? Que ele nem tem entretenimento demais, nem tem entretenimento de menos. Porque, assim, realmente você só vai conseguir fazer algo a sua vida inteira, você vai conseguir fazer algo de forma sustentável se você realmente está sentindo algum prazer com aquilo, né? Porque se você não está sentindo prazer nenhum, você não vai se sustentar naquilo, né? Agora, uma coisa interessante sobre o Dharma é que o Dharma, assim, você cumprir a sua missão, né? Isso traz um tipo de satisfação, traz um tipo de prazer, que mesmo que as coisas externamente estejam dando errado, né? Assim, se você não está tendo nenhum reconhecimento, as pessoas não estão apreciando o que você está fazendo, e por mais que você tente fazer, as coisas aparentemente não estão dando certo, né? Se alguém está fazendo isso com a consciência também correta, ele vai sentir um prazer só de estar fazendo o que ele já está fazendo, né? Então existe esse prazer interno, né? Ele é até superior ao entretenimento, porque o entretenimento depende também de... Entretenimento é bom, mas depende de circunstâncias externas, né? Entretenimento, você precisa ter tempo para ter entretenimento, né? Por exemplo, se você tem um filho, tem um trabalho, tem que fazer alguma coisa, às vezes você fica dias, semanas sem nenhum tempo para entretenimento, assim, isso é algo que você não pode controlar, né? Então, às vezes, é muito perigoso você depender de coisas que você não pode controlar também, né? Então, essa satisfação que vem do Dharma, o Dharma, Dharma significa aquilo que mantém, né? Então, o próprio Dharma mantém você feliz, mantém você satisfeito quando você cumpre ele com a consciência correta. E, claro, né, essa satisfação pode se manifestar na forma de entretenimento também, mas pode se manifestar de outras formas, assim, mais profundas e internas, né? O Ciro, já em Shinhatmal, como sempre, tem algum... Eu acho que não sei se era lugar, mas tem algum material ou livro onde eu possa ler mais sobre Prabhupada Seva e Prabhupada Desha? E aí, Serão? É... Tem dois. Primeiro lugar que fala sobre. Primeiro lugar que eu conheço, pelo menos, que fala sobre esse conceito de Prabhupada Desha é no Chaitanya Charitamrita. Então lá fala um pouco sobre isso, Madhya Lila. E quem também explica esse tema com bastante profundidade é Narahari Charakatakur no Krishna Karnamrita. Então são os dois lugares assim que eu sei que fala assim explicitamente sobre esse tema. Mas a gente vai ver muitas histórias assim no Bhagavata que falam desse tema assim de forma não técnica, mas assim o conceito, né, o princípio, então tem muitas histórias assim do Bhagavata a gente vê. E na vida de grandes sábios, né, de grandes devotos, a gente vê que aconteceu isso, né?